claro, tá? Quando a gente fala nisso, em melhorar a nossa imunidade, em melhorar o nosso sistema imunológico, é óbvio que isso é absolutamente possível. E é possível também, quando existe um comprometimento do nosso sistema de defesa, é possível também a gente detectar isso através do exame de sangue. Através de um hemograma, né, de um exame extremamente simples, a gente consegue detectar inicialmente que existe uma falha aí no nosso sistema de defesa. A gente vai notar alteração na parte branca do sangue, que são os nossos leucócitos, e são essas que são as nossas células de defesa. Então, quando existe um comprometimento maior, atinge lá, né, essas células sanguíneas e dá para a gente ver pelo exame de sangue. E, na verdade, antes que isso aconteça, o nosso organismo já dá alguns sinais de que tem alguma coisa de errado. Por exemplo, a pessoa começa a ficar doente com muita facilidade, principalmente quadros virais. São gripes uma atrás da outra, muitas vezes a diarreia, às vezes qualquer coisinha a pessoa tem uma diarreia. Alguns outros quadros infecciosos, por exemplo, manifestação de fungos, manifestação de herpes. Então, vários sinais são dados pelo nosso organismo de que tem alguma coisa de errado ali na parte de defesa. E como é que funciona essa questão nossa da defesa, tá certo? Como é que funciona isso? A gente tem o sistema imunológico dividido em duas grandes formas diferentes de defesa. Um a gente chama de sistema imunológico primário e o outro a gente chama de sistema imunológico adquirido, ou sistema imunológico secundário, ou defesa secundária. Em linhas gerais, sem detalhar muito, significa que existe um sistema de defesa do nosso corpo que a gente nasceu com ele e que ele sempre vai agir da mesma forma, independente do tipo de agressor que a gente está entrando em contato. Então, você pode entrar em contato com vírus, você pode entrar em contato com uma bactéria, você pode entrar em contato com fungo, com uma toxina de algum alimento, com algum corte que vai provocar sangramento. Qualquer uma dessas coisas que acontece com a gente, a primeira reação do nosso organismo é sempre a mesma, é sempre igual. O nosso sistema de defesa é recrutado para resolver esse problema. Então, exemplo, quando a gente entra em contato com o vírus, o que vai acontecer? Vão vir células sanguíneas para englobar aquele vírus e fazer com que esse vírus seja eliminado ou que não consiga se replicar dentro do nosso corpo. Aí, das duas, uma. Ou o nosso corpo ganha essa batalha e o vírus não se replica e morre, ou o vírus consegue se replicar, provocar a doença, e aí o nosso corpo vai continuar lutando, e essa doença vai durar em média de 7 a 10 dias. Imagine uma gripe. Imagina quando a gente fica gripado. A gente sente a garganta arranhando, aí muitas vezes sem ainda nenhum sintoma respiratório, só a garganta arranhando. Daí a gente tem uma febrinha, principalmente se for criança, né? Vem a febre. Então, tudo isso já demonstrando que o organismo está recrutando esse sistema de defesa primário, que é esse das células da parte branca do sangue, né? Que vai agir sempre da mesma forma. Ele tem sempre o mesmo mecanismo. Um avisa, o outro chega lá e reconhece, e aí recruta quais são as células mais específicas para detonar com vírus, para detonar com bactéria, ou se for um processo alérgico, ou se for uma toxina, e assim o nosso corpo começa a se defender, tá certo? Então, por aí você já vê que é possível sim eu melhorar isso, e melhorar essa defesa primária. Por quê? Porque ela é feita por células sanguíneas e essas células sanguíneas elas dependem de diversos fatores para que elas sejam produzidas e para que elas consigam serem levadas ao local de ação. Aí a gente tem por trás vários componentes que vão atuar nisso. Um exemplo, que eu ainda estava falando sobre isso hoje com quem é o FP, um exemplo é a arginina. A arginina ela é um aminoácido que ela tem uma especificidade de melhorar a produção e a ação dos linfócitos T.
Então, ela vai atuar de uma forma bem mais específica nesses linfócitos. Daí eu posso utilizar a glutamina, que vai ter uma ação mais específica em outro tipo de linfócito. E aí eu posso usar diversos minerais, por exemplo, o zinco, que é muito utilizado, o próprio cobre, manganês e vários outros que vão atuar também, trabalhando, ajudando na produção, no aumento da produção e na ação desses linfócitos. Então, é possível a gente melhorar, sim, essa linha de defesa, ok?